Logo que eu cheguei, a gente teve um primeiro lançamento, e eu tateando, fizemos o primeiro investimento com tráfego, e eu entendendo, fez uma venda. Uma venda. Que não pagava nem o tráfego. E aí eu olhei pra ela e falei, e agora? O negócio não vai dar certo. Mas não, a gente foi bem perseverante. Hoje a gente tá com um número de 7 mil alunos, né? A gente tá aqui para lembrar vocês dessa importância da jornada, né? De estar presente ali pro que tá acontecendo, desse processo de se desenvolver, né? Tanto no negócio como na vida. No Nova é paz e lucro, porque eu estar bem vai me permitir eu poder criar as coisas dentro do meu negócio bem. Vamos hoje para mais um episódio do nosso NovaCast, o nosso podcast sobre negócios online e vida abundante. É isso mesmo. Eu sou o Lucas. Eu sou a Patrícia Suzuki. E nós estamos com um convidado super especial, que é o Rodrigo. O Rodrigo, ele é membro do Nova e do Master Nova, tornou também nosso amigo e hoje ele está aqui para fazer essa gravação do podcast com a gente. É isso então, aí, Rodrigo, gratidão aí por você poder estar aqui com a gente, ceder esse tempo para a gente poder transmitir esse conteúdo para a galera hoje. Obrigado pelo convite, é muito bom estar com vocês, com quem vier nos ouvir. É uma honra sempre estar com vocês, um prazer estar podendo bater esse papo com vocês no dia de hoje. Muito bom receber você aqui na Casa Nova Fala. É isso aí. Primeira vez, né? Primeira de muitas. Que seja. Sempre de portas abertas. É isso. Show de bola. Então, pessoal, a gente quer começar esse podcast falando com o Rodrigo, entender a jornada dele empreendendo no negócio digital, como é que foi o começo, os desafios e como que ele vislumbra os próximos passos, como é que tá o negócio dele, negócio e vida. Então, essa é a nossa pauta para hoje. Então, Rodrigo, conta pra galera como é que você foi no início da sua jornada no digital, empreendendo no digital, como é que foi isso? Quanto tempo você está nessa jornada? Legal. Eu comento que a minha história é um pouco diferente da maioria das pessoas que migram pro digital, né? Porque não foi um sonho meu, né? Foi um sonho da minha irmã que dividiu comigo, né? Eu trabalhei por muito tempo na área comercial, gerindo pessoas, né? E quando apareceu a oportunidade, a ideia do digital, foi minha irmã quem vislumbrou a oportunidade e começou então o sonho dela, de expandir o ensinamento que ela tinha à época de uma técnica que se chama focalização, e me convidou para vir tocar com ela o projeto. Então, à época, eu era CLT, trabalhava numa indústria, numa multinacional espanhola, em Jundiaí, e então a gente fez lá um acordo muito louco de irmãos e sócios, e quase que ela me contratou para gerir a agência. Minha irmã, ela é bem visionária, mas um tanto quanto maluquinha, sabe? Porque ela criou a agência quase que ainda sem o produto, muito no começo. Em vez de começar com o produto e depois contratar, ela contratou. E é porque eu vim para gerir 6 pessoas já, né? Nossa, já começaram com uma estrutura. Tinha editor de vídeo, tráfego, tinha suporte, um monte de coisa. E eu não entendia nada do digital, muito menos dos produtos. Eu entendia de gestão de pessoas já um pouco, que é o que eu fazia, né? Liderei várias equipes, eu sabia fazer. E é isso que ela precisava na época, ela estava muito colapsada de fazer as duas coisas, a coprodução, que vocês me ensinam sobre isso, quanto ser também a professora dos cursos online. E aí foi isso em novembro de 19. Né? E embarquei e falei, legal, vamos. Eu vivia a minha crise dos 40, na época eu tinha 39 anos, tava tudo bem na minha vida, em termos profissionais, mas eu tinha algo que me incomodava, que eu falava, legal, ter família, trabalhar, pagar as contas e que mais? O que eu vou contar pros meus netos? Que história que eu vou deixar para esse mundo? Aquilo tava comigo, né? E a época ela trouxe esse propósito com a agência que ela criou, né? Porque ela queria, com a agência dela, ajudar as vidas dos profissionais, psicólogos, terapeutas, para que eles, a partir da sua vida melhor, pudessem alcançar, a partir do manejo técnico, prosperidade, tudo mais que eles almejassem. E, consequentemente, ajudariam seus pacientes e clientes, e isso tornaria o mundo melhor. Falei, opa, tem um sonho grande aqui. Disso aí eu quero participar, nisso eu vejo a proposta. Encontrei uma história para contar. Legal. Então foi por isso, falei, bora, vamos nessa. Que legal. Né? Legal. Mas não começou tão fácil assim, porque logo que eu cheguei, a gente teve um primeiro lançamento, e eu tateando, querendo entender o que era lançamento. Ela já tinha lançado, né? antes? Tinha feito já o lançamento, e o primeiro grande lançamento ia ser em janeiro de 2020. Tá. E eu tinha chegado em novembro de 19, sem entender nada. Então você chegou para atuar
nos bastidores dessa operação toda que já estava rolando e ela ali como expert, como professora. Exatamente. Então você chegou nos bastidores para atuar com o seu Não, e o time, eu cheguei, já fiz uma convenção assim, da galera em dezembro, mandei 20 gente de avião dos estados, falei, não, tem que reunir o time, tem que engajar, tem que ter cultura. Ela, então vem todo mundo. Desse jeito. E aí, fizemos o primeiro investimento do tráfego e eu entendendo. Eu sei que fez uma venda. Uma venda. Que não pagava nem o tráfego. E aí eu olhei pra ela e falei, e agora? O que eu tô fazendo aqui? Falei, ferrou, né? Cara. Porque eu ainda tinha que também me entender quanto empreendedor, porque a vida toda fui CLT com férias, fundo de garantia, 13º, uma garantia, independentemente de como a empresa seguia ou não. Você entrou como sócio dela. Exatamente. E sem entender o que era esse jogo, né? E ela já empreendia há algum tempo como profissional, né? Atendendo no consultório dela. Então ela já tinha essa vivência de pagar as suas contas, e eu não. Então aquilo foi um susto pra mim no primeiro momento. E aí... Vendeu um? Vendeu um curso. Um curso. É. E aí? E aí foi um susto, né? Eu falei, esse negócio não vai dar certo. Eu vou ter que voltar pro meu emprego, eu vou voltar pra lá, fiz, eu posso voltar. Mas não, a gente foi bem perseverante, aí eu tive que fazer um arranjo, todas as pessoas que estavam conosco, a gente rompeu os contratos, ficamos só eu e a Tati à época. E eu tive que aprender a fazer tudo. Aprender literalmente pôr a mão na massa. Aí você foi realmente pra estratégia. Aí tive que estudar, operar, fazer design, fazer página, fazer tráfego, fazer tudo pra ir realmente entender. E aí a gente passou momentos difíceis ali no começo, porque também na sequência veio a pandemia. Foi logo ali. Né? E a gente sem um produto que tinha uma possibilidade de escalar, porque tinha limitação de vaga, várias coisas que nós estamos aprendendo. E aí começa de fato a jornada minha, né? De operar no digital, e a gente foi aprendendo, foi entendendo o que eram os lançamentos, foi entendendo como funcionava toda a questão do digital mesmo, né? De como alcançar as pessoas para então, em algum momento, poder fazer uma oferta a ela. E aí caminhamos, 2020 foi um ano bem desafiador por todo o momento também que o mundo e nós todos passamos, né? Não só profissionalmente por causa da pandemia. 21 a gente começa a operar e 22 aí começa já uma crescente para a gente poder chegar, hoje a gente está com um número de 7 mil alunos, né? Isso que eu ia perguntar, 7 mil alunos. Mas peraí, vamos voltar um pouco antes. 1 para 7 mil. Aí, porque isso aí é uma coisa pra galera, né? Da importância da consistência e da perseverança, né? É isso. Na coisa. Então, foi e depois, como que foi? Vocês organizaram novamente outra estratégia e foi como? Não, ela criou um curso novo. Criou um curso, mudou tudo. Ela falou, a pandemia chegou. Eu falei, e a empresa? Ela falou, tem que ajudar as pessoas. Eu falei, e a gente? Ela criou um curso que chama Terapeuta de Si, porque ela entendia que naquele momento ela precisava fazer alguma coisa para ajudar os profissionais, porque eles não estavam sendo ajudados para ajudar as pessoas. Precisava cuidar deles primeiro. Precisavam cuidar deles, porque como eles estavam precisando de ajuda e os outros precisavam ser ajudados, e quem ajuda todo mundo. E aí ela falou, não, vamos criar um curso. E aí esse curso começa a dar caminhos pra gente. Né? Porque a focalização, que era o primeiro curso, era uma formação vinda de uma origem internacional, tem limite de vagas, uma série de coisas que a gente foi aprendendo, né? Entendi. E ela cria um curso. Em março foi a pandemia, foi 16 de março, fecha São Paulo, fecha tudo. E naquele período ela grava esse curso. Em abril a gente lança a primeira vez. E começa então já a ter o segundo produto. Nossa. Legal. E como foi o resultado desse... Então, esse começou a andar, porque ele já tinha uma roupagem mais digital, né? Não tinha mentoria, tinha algumas coisas e tal, e a gente foi ali buscando e evoluindo. Legal. Hoje nossa esteira de produtos tem 30 produtos. A Cecília é uma máquina de criação, ela nunca para, sempre tem uma nova ideia e vai engajando e trazendo pessoas, né? Hoje a gente tem 4 professores, né, conosco. Pode até considerar 5, porque a gente também está com parceria com a Anheuser Cornell, que é a criadora da técnica da focalização, a qual ela é habilitada junto com o Rafael a formar outros profissionais. Mas vem desse movimento de pandemia, de sempre um olhar para o outro, né, que a Cecília tem esse foco, né, ela vai pro digital para ter mais alcance a profissionais e ensinar aquilo que um dia ensinaram a ela, né? E aí acontece na pandemia da mesma forma. Muito massa, legal, né? Você vê, então, muitos ensinamentos aqui nessa conversa. Então começou, e é legal porque assim, algumas vezes o estrategista, o coprodutor, ele normalmente às vezes vê o expert, vê uma oportunidade e vai lá fala com o expert, eu tô vendo uma oportunidade digital. Nesse caso aconteceu o contrário. Sua irmã como expert viu uma oportunidade, trouxe você, falou, vamos embora aqui, né? Vendeu o sonho pra você, Vendeu pra você. Comprou o propósito junto com ela, né? O propósito, que a gente bate muito isso também dentro do Nova, né? Sobre a nossa bandeira, sobre a nossa missão. E daí começou uma venda.
E olha só, tem gente que começa uma venda e para. Uma venda, quantas pessoas? Uma venda, às vezes só faz até mais, 2, 3, parou. A pessoa larga. Então vocês hoje, nessa trajetória, 7.000 alunos, gente. Eles estavam contando pra mim que hoje vários países compram, enfim, os cursos deles. Então, olha essa jornada de 1 para 7.000. Isso que é o empreender, né? Não é entrar e... E acertar na primeira, achar que vai acertar na primeira e pronto, né? Aliás, é a exceção, né? Exceção. E a gente conhece case que no primeiro realmente faz um número gigantesco, que é muito legal e merecedor. Todos são merecedores dos resultados que alcançam, mas não é a regra. Não é a regra. Né? Se a gente for voltar lá nos primórdios da forma de lançamento, que é a principal forma de ensinar o digital no Brasil hoje, né? Que está aí há muito tempo, o Érico fala de 7 lançamentos para alcançar o tão sonhado 6 em 7. Então, como que para no primeiro? Esse lançamento que eu comentei com você, que teve uma venda, foi o primeiro que eu participei realmente, que flopou. Nós estamos na 20ª turma. 20ª turma. Vocês continuam, tem esse produto? Sim. Que a gente não massa. abandonou ele. Que a legal. gente teve que adequar, entender, aprender. E hoje são 20 turmas, né? Que compõem esses 7.000 alunos, que não são só dessa formação, são de todos os cursos compostos, né? Partindo para 21, a turma 21 vai rodar agora em agosto. O Rafael é o professor da etapa 1, a Cecília da etapa 2, é uma formação internacional, né? Que foi por onde tudo começou ali com o sonho dela de trazer essa técnica e de tudo amplificou depois. Mas a palavra é essa, né? Muitas vezes me perguntaram, né? Você define em uma palavra. O que te trouxe até aqui? Constância. Constância. Eu também acredito muito fortemente nesse poder da disciplina e da constância. Cara, é isso. É isso que eu quero, vou fazer até dar certo. Vou achar os caminhos para isso, né? E às vezes muitas pessoas acabam deixando no caminho, né? Tipo, não é que não deu certo. Não deu certo ainda, né? Então, tem uma fala do Oscar Schmidt que eu gosto muito, que é sobre isso, né? Ele é conhecido como Mão Santa, né? No basquete. E aí, alguma entrevista disseram a ele Mão Santa, ele falou, não, Mão Santa não. Mão treinada. Eu errei muito mais do que acertei. E é sobre isso, né? É sobre isso. E vocês falaram isso no último evento, né? Que eu penso também muito parecido como, ou eu ganho ou eu aprendo. Mas se você trouxer isso da repetição, da constância, não desistir no primeiro, né? Como você colocou agora no começo, você vai trazer esse aprendizado e a evolução, porque é ajuste. Né? O digital tem muito do teste, né? O teste a todo momento. Se você não validar, a palavra que a gente usa bastante, né? E se você valida o que você testa, não tem como ter certeza das coisas. Né? E além disso, a gente tem a jornada acontecendo. É isso. Então a gente vê que ao longo do caminho, sobre quem a gente está se tornando na jornada. Parece que às vezes é onde está chegando, mas o desenvolvimento que você teve que fazer, todas as pessoas tiveram que fazer de 1 para 7.000, esse desenvolvimento é lindo. Desenvolvimento seja técnico, da operação no começo, daqui a pouco seja um desenvolvimento mais estratégico, que daqui a pouco o negócio precisou. Esse outro desenvolvimento é muito bonito. E o desenvolvimento como pessoa, né? Total. Como é que era o Rodrigo quando começou? E como que é a cabeça do Rodrigo hoje? Nós somos em interna lapidação, né? Tempo de desenvolvimento, né? Eu, obviamente, não sou o mesmo, nem a idade é a mesma, obviamente, né? 2019, 2025. Mas em termos da experimentação e repetição das coisas, vai te trazendo, abrindo a mente, né? Quanto mais você faz, mais você repete, mais você entende daquilo que você faz. E, Rodrigo, hoje com essa jornada que você percorreu, como que o Rodrigo mudou bastante ao longo dessa jornada? O que você teve que desenvolver ao longo da jornada sua empreendendo no digital? Bastante resiliência, bastante paciência, né? De entender que as coisas não acontecem do dia para a noite. Precisa de processo. E se entender no momento do processo. Haverão momentos que ele vai acelerar, outros ele vai desacelerar, e você precisa estar presente e em paz com isso. Porque esse é o empreendedorismo, faz parte disso. A gente tem um flow muito forte no digital, que a gente, em alguns momentos, eu tenho essa sensação, perde o real tempo do tempo. Né? Passa 2 meses, tem sensação que passou 1 ano. Não, são 2 meses. Esse nosso negócio não é de um lançamento, é uma empresa como qualquer outra, que é medida em 1 ano. Então, calma. Boa. Né? A tal sazonalidade, você consegue medir se passar por 1 ano daquilo. Então precisa ter paciência, resiliência, entender que nós estamos dentro de um cenário com outras empresas que não são só do digital. Isso é empreender. Saber que haverão dias de luz, dias de trevas, e você precisa estar bem em ambos.
Exato. E como que segue nisso? Com paz, com estudo, com troca, com gente. Né? Outra coisa que também eu aprendi no meio do caminho foi, sempre serão pessoas. As empresas são feitas de processos e pessoas. Quem desenha e opera os processos são pessoas, logo sempre serão pessoas. O digital às vezes dá uma afastada das pessoas por conta da oportunidade de você ter a liberdade geográfica, mas ainda assim são pessoas, você precisa se relacionar. Você precisa estar perto, precisa estar aprendendo, sempre estar em busca de quem está à sua frente na jornada, porque você vai estar no teu processo. Enquanto isso, tem pessoas à sua frente, pessoas atrás de você, e se você não tiver essa dimensão da necessidade dessa troca, em alguns momentos a solidão te pega. Então, eu uso muito o network, os eventos, trocas como essa que me visitar vocês aqui, para me abastecer. Essa é a minha gasolina. Isso é um grande aprendizado que eu tive no processo, de me entender que momento do meu processo eu tô. Não do seu, não da Paty, do Rodrigo. Qual é o momento do Rodrigo? E ele é o melhor momento que eu posso estar, agora. Eu posso estar melhor amanhã, mas eu preciso passar por esse degrau hoje. Então, essa paz que a gente tem que ter de não se cobrar demais também, sabe? De não se comparar demais, o que é outra coisa que às vezes a gente se perde por conta de placas, reconhecimentos e palcos, né? Tomar esse cuidado, né? Para não se abandonar no projeto e parar, né? Que a constância é que vai te levar ao próximo nível. Grande mensagem. É grande mensagem, Rodrigo, porque é muito do que a bandeira que a gente leva também no Nova, né? Que é justamente esse equilíbrio, né? Que são os negócios online e a vida abundante. Porque enquanto a gente está construindo o nosso negócio, a gente está vivendo a nossa vida, né? Exatamente. Então, e se a gente olhasse para o nosso negócio, né? Como a ferramenta de transformação de vida, né? Como pessoa, do processo pelo processo, né? Mudasse um pouco essa mentalidade de, puxa, é só para atingir tal coisa, né? Objetivo tal, faturamento tal. Não, o processo pelo processo, né? Então é muito sobre isso, né? E aí, falando do Nova é a sigla nossa para Negócios Online Vida Abundante. Então, o Rodrigo entrou no nosso grupo de mentoria do Nova, hoje faz parte do Master Nova, nosso programa de inteligência coletiva. E quando você viu o Nova, falando nisso, o que conectou para você? Você olhou o Nova, o que chamou a sua atenção? Aquele teu anúncio com aquela peruca de juiz, sabe? Qual é? Aquele anúncio é muito criativo, muito bom aquele anúncio. Mas eu conhecia vocês por vê-los nos palcos, né? Eu era participante do Mastermind do Érico, vocês estavam lá, então já tinha ali visão de vocês. E quando eu comecei a ver, principalmente você fazendo os anúncios, quando começou a mentoria, né, do Nova, vocês sempre trouxeram uma forma diferente de apresentar a coprodução, né? Porque tem sempre muito um conceito de lançador, né? E eu não acho que, sem nenhum demérito, que eu seja um lançador, nem que os lançadores sejam lançadores. Somos todos empreendedores que, na minha visão, usamos o lançamento, que é uma ferramenta de marketing e vendas, é um veículo para alcançar o nosso público. Isso é o lançamento, na minha opinião. Uma estratégia, como outras tantas existem. Mas o que a gente faz, de verdade, é coproduzir alguém. Né? Como um empresário produz o show da Ivete Sangalo, a gente produz nossos professores dentro do nosso mercado educacional. E vocês falam de uma forma muito didática, clara sobre isso. E para mim fez muito sentido. E também do lugar de equilíbrio, né? Em alguns momentos a gente, enquanto lançador, coprodutor, fica naquela síndrome ali, puxa, mas será que aquele professor vai me aceitar? Como que vai ser essa relação? E de equilibrar, de fato, os dois lados. E ter realmente uma relação comercial, contratual, de parceria, de amizade, o nome que queira dar, equilibrar e sadia. Então, e essa percepção que me trouxe na época dos anúncios. E aí veio o Retiro Nova. Que eu falei, Retiro é um nome legal. Retiro é um nome legal, gosto. Vamos lá, ir lá para um lugar em Sorocaba muito bacana. A ambiência que trouxeram, uma paz, uma tranquilidade, com uma velocidade diferente, independentemente de resultado. Não está ligado ao resultado, mas dá para fazer também múltiplos 7, 8, 6 dígitos, que queira dizer, com paz, com tranquilidade, com vida, sem enlouquecer, sem estar em burnout. É possível. Eu quero ouvir essas pessoas, quero entender. E foi isso que me conectou. E quando lá eu cheguei, conheci as pessoas que já estavam e vi aquela percepção, aquela oportunidade, falei, bom, acho que aqui é um bom lugar para estar. Liguei para minha irmã, falei, Cecília, estou num lugar assim, acho que tu vai nos ajudar. Na época a gente estava para fechar a primeira sociedade, sem sermos nós dois, né, com uma pessoa que não estava dentro do nosso escopo. E eu estava inseguro também.
E vocês trazem muito essa segurança da coprodução pelos lugares pelos quais vocês já passaram. Né? Eu lembro muito do Lucas contando, inclusive, de um momento que ele precisou desfazer uma grande parceria, né? Quase impensado quando a gente depende das coisas financeiras, enfim, que tem só um norte. Falei, poxa, acho que eles vão me apoiar, né? E logo que entrei, fiz uso dos entregáveis na SOS, conversei sobre contrato e tudo mais, e foi o que me apoiou na época para eu encerrar aquela parceria e não continuar. Né? Eu me senti seguro para perceber que aquilo não seria bom para nós naquele momento e sentar com o sócio e falar, olha, esse contrato nosso não pode seguir porque isso não está saudável para a gente neste ponto, mas eu estava seguro porque eu tinha vocês de retaguarda, me ensinaram muito sobre esse posicionamento, Sim. que não é melhor ou pior, é só sobre o meu lugar, né? Sim. Sobre qual que é realmente onde que eu estou neste momento, de às vezes nem está pronto para seguir alguns outros passos. Exato. E desde lá vocês continuam com essa mesma visão, falando muito sobre vida e negócios, né? O que é muito legal, não são só os negócios, né? Os negócios fomentam a vida, precisa ter essa destinação, porque senão você fica uma coisa só, e nós não somos uma coisa só, a máquina Sim. é a mesma, né? É a mesma. CNPJ e CPF são separados, mas a máquina que opera é a mesma, né? Sim. Se tiver um dia frustrante no trabalho e à noite tiver um jantar com a esposa, talvez você esteja bem para aquele jantar e tem que estar tudo bem, porque a máquina é a mesma. Sim. Vice-versa, você tem um dia excelente no trabalho e chega um dia em casa e o clima não está muito legal, talvez aquilo não reverbere. A máquina é a mesma, né? Sim. Então foi isso que me conectou, isso que me faz estar aqui hoje e continuar, ter migrado para o Master, né, na primeira turma dos membros fundadores, né? Foi muito legal e espero estar bastante tempo aí perto de vocês aprendendo. Que massa, incrível ver você, ouvir você contando essa jornada, como que conectou. E a gente fica imensamente feliz porque fala, pô, a gente está emitindo o bate-sinal, a gente está emitindo o sinal e as pessoas estão nessa frequência, elas vêm, né? Porque isso já estava em você também. Você se conectou porque isso também faz sentido para você. Então é sobre isso, né? A gente quer conectar ali as pessoas que veem valor nisso, né? Que enxergam o valor disso e construir essa comunidade que é o que a gente vem fazendo. É uma honra ter você com a gente. Obrigado. Acho que é sobre isso mesmo, frequência, né? Afinal, são os afins que se atraem, não os opostos, né? Exato. Tem que organizar isso aí. Acho que é muito sobre isso. Essa ambiência que vocês promovem é muito bacana. E como eu disse anteriormente, eu me retroalimento dos eventos das pessoas. Eu preciso de gente, eu sou relacional, eu preciso estar com pessoas, né? Então, quando eu fico muito sozinho no escritório, eu fico muito lá, minha irmã fala, você precisa de um evento, né? Você precisa ir se abastecer. E aí, no novo abastecimento, ele é diferente, né? Porque eu saio de lá abastecido, com gás, mas presente, sabe? Não é excesso de gás, sabe? É o necessário. Porque a gente... É engraçado, a gente não fala de lançamentos, né? De estratégias, hack, qual que é a bala de prata. Não, a gente fala de vida. Como é que tá a vida? Assim, como que tá me perguntando sobre a vida? Não quer olhar meu CPL? Não vai olhar meu custo por lead? Não tá preocupado com a minha taxa de retenção? Ele quer saber da minha vida? E a vida? E a família? Né? E aí tem a surpresa que vocês fazem, sempre, né? Faz a gente lembrar do que realmente é importante, dos quais são importantes, né? Do que é realmente o motivador de tudo isso que você está fazendo. O propósito, né? Por que a gente acorda todo dia? Se não sabe por que eu acordo todo dia, eu posso parar de acordar então? Porque tanto faz. Sim. Agora, se a gente tiver realmente o nosso porquê, né? Não diz que quem sabe o seu porquê aguenta qualquer como. Calma aí, os como. Venham devagar, mas é sobre isso, né? Identificar o propósito, que é algo que vocês falam bastante, faz muito sentido para mim. Tem uma frase que fala que a saúde do reinado é influenciada pela saúde do rei ou da rainha. Então, pô, é isso. Se o rei ou a rainha não estiver bem, o reinado também não vai estar bem. O nosso negócio é como isso, nossa empresa, como que a gente vai estar bem? E teve gente que entrou no nosso programa e falou assim uma vez, muito forte, ela falou assim, quando eu entrei, eu achava que era sobre eu ter lucro para eu ter paz. Foi essa frase que usou, eu achava que eu teria lucro, daí eu estaria bem. Sim. Sabe? Daí tá resolvido. Né? E eu entendi que no Nova é paz e lucro, porque eu estar bem vai me permitir eu poder criar as coisas dentro do meu negócio bem. Porque se o empreendedor ele não está bem, pessoal, ele chega para lidar com os desafios que acontecem no dia a dia e daí ele não está
com aquela paciência, com o apetite, com o racional dele. Ele vai resolver alguma situação com uma pessoa da equipe, ele às vezes não gosta de estar ali com as pessoas, então como que ele vai crescer? É verdade. Influenciar. Então, e até perguntaram para nós outro dia, falou, poxa, como que vocês gostam das pessoas? E isso é uma alegria para nós, gostar de estar com as pessoas, da nossa equipe, das pessoas. Então, é sobre isso, porque você tem que estar bem. Se você não estiver bem, como que você vai gostar de estar com outras pessoas? Aí tudo é falta de paciência, tudo é a pessoa fica saco cheio e tudo mais. E para empreender, a gente precisa saber seguir. Se não tiver esse equilíbrio emocional, é muito difícil empreender. Né? E a gente negligencia isso, né? Sim. Assim, a rotina nos consome, porque são muitas tarefas, são assim, empreender não é fácil. No Brasil talvez seja mais difícil ainda, por N questões. Então precisa aterrissar, né? Não é só sobre rapidamente você enriquecer e parar de trabalhar, porque na verdade acho que é isso, né? Trabalha pouco e ganha muito. Estão enganando vocês, viu, gente? Quem contou isso daí não é bem assim. Então precisa ter, sabe, esse lugar de aterrar, de voltar para casa e como que eu me reencontro. Então esse equilíbrio emocional ele é fundamental. E ele tem que ser diário e constante, né? Constante. Por isso que o Nova tem os encontros, tem o presencial, tem o online, porque a gente precisa ser lembrado o tempo todo. É o que a gente fala, assim, né? A gente tá aqui para lembrar vocês, né? Dessa importância da jornada, né? De estar presente ali para o que está acontecendo, desse processo de se desenvolver, né? Tanto no negócio como na vida. E vocês são um lembrete para nós. A gente está repetindo sempre isso, porque a gente precisa ser lembrado. Porque no dia a dia tem muita coisa acontecendo, são muitos estímulos, né? Esses dias a gente estava numa consulta médica e daí ele estava contando sobre os números de estímulos que a gente tem, assim, hoje em dia. Hoje em dia é muito mais se você olhar daqui de 50 anos atrás, Nossa, né? infinitamente. Então são muitos estímulos. Então como é que a gente vive nesse universo cheio de estímulos, né? Presente. Presença. Voltando ali para a presença. Então, a gente precisa o tempo todo ser lembrado dessa presença, do que é importante realmente, e vivendo isso na constância, né? Todos os dias. Porque a vida tá passando, né? A vida tá O tempo tá passando e se a gente não se percebe, vai chegar no final e falar, puxa, nem era essa a vida que eu queria ter levado, mas de quem é a responsabilidade? É nossa, né? Sim. Então esses lembretes são fundamentais, sem dúvida. Protagonismo. Protagonismo. Você ser o responsável. Tirar a terceirização da responsabilidade, né? Sempre, o outro. Não, peraí, eu sou um empreendedor, eu tenho que ditar as regras do que eu quero para o meu negócio, escolher o modelo de negócio que eu quero atuar, as pessoas que eu quero atuar. Isso é uma bênção, um privilégio, você poder escolher os seus parceiros, experts, poder escolher os experts, a equipe, poder ter essa relação, né? Exato. De escolher as pessoas que você quer estar com as pessoas que você quer. Escolher o propósito que você quer construir junto, né, com seus parceiros, assim como você falou, puxa, sua irmã trouxe um propósito ali para sua vida, tipo, no sentido de, olha, tô buscando essa visão aqui. Você falou, puxa, que legal isso, eu quero participar. Tem um legado realmente, né? Construir esse legado. Então, qual é o propósito que esse negócio está tendo, né? Isso que você falou é muito legal, assim, de realmente tem as suas dores, tem as suas dificuldades e tem o incrível. Empreender é sobre isso. Sim. Essa liberdade de poder escolher, você pode escolher, deve escolher. Sim. Isso é muito legal, isso é libertador, assim, sabe? Se empodera da sua vida, de poder dizer que eu posso estar aqui com vocês hoje, amanhã eu posso estar em Florianópolis, quem sai em Portugal, porque a empresa a qual eu faço parte me permite isso. Isso é muito legal. Sim. Isso é muito legal. Escolher o estilo que faz sentido para cada um e o seu negócio ser esse combustível, ferramenta para você poder levar a mensagem e o seu estilo. Que massa. Que massa, Rodrigo. E o Nova, falando mais sobre o Nova ainda, dentro da fase de negócios, o que mais que você teve de visão dentro do Nova, assim, que te abriu dentro do ambiente de negócios? Para você olhar o seu negócio, já falou bastante coisa, mas o que mais que te ajudou o Nova na parte de negócios? Acho que o Nova me ajuda muito a olhar de uma forma mais ampla para o negócio, não só para o que eu faço especificamente, né? O lançamento, como eu comentei, é o veículo, é a estratégia que a gente opta, mas o negócio não é só isso. Qual é o meu capital de giro? Qual que é o meu caixa? Meu caixa é livre? Quanto tempo eu tenho de manutenção desse time? Quantas pessoas eu preciso ter mais? Qual que é o momento de crescer ou não? O momento de falar não, né? E aí volto para dizer, não estou falando de lançamento, estou falando de negócio. Essa é uma empresa como qualquer outra. Exato. E os nossos encontros que acontecem, eles falam muito sobre isso, né? E nunca deixa de trazer o você
para o protagonismo, para a presença. Hoje nós vamos falar da parte financeira, que fosse o caso. Então, como é que está o teu CAC, como é que está a tua margem, como é que está o EBIT, os termos que queiram usar de uma análise financeira que é muito negligenciada no nosso mercado. Porque nós não temos uma cultura que nos traz esse entendimento, então a gente vai para o empreendedorismo sem saber nada disso e descobre que tem que saber. Ah, tem isso também? Ah, tem. Tem contabilidade, tem fiscal, tem tudo. Tem, como qualquer empresa, sabia? Tem uma empresa. É uma empresa. Incrivelmente. É uma empresa. Incrivelmente, você tem uma empresa. Agora teve uma você pessoa que saber, perguntou né? pra gente, mas quando você vende, você tem que emitir nota? Teve uma pessoa que perguntou pra gente, assim. Então, assim, você vai descobrindo isso aí. Essa visão realmente acho que é algo que é muito importante e a gente fala bastante isso nos encontros, né? Então, essa me ampliou. Eu já tinha um pouco desse olhar, né, por ter vindo do mundo corporativo, mas me ampliou muito nesse sentido de ter essa percepção de negócio. A palavra está muito presente de não é só a live, não é só a mensagem, não é só o disparo, não é a automação da IA, né? Porque eu tenho a sensação que às vezes a gente no digital, que eu brinco, né? Estamos meio que como gafanhoto, sabe? Veio uma nova moda, um novo hack, a bala de prata, agora é, sei lá, qualquer coisa, a IA então. Aí todo mundo larga tudo que tá fazendo e vai fazer só IA. Aí daqui a pouco eu falo assim, parou de funcionar. Não, todo mundo foi lá, saturou, acabou com a plantação. Aí alguém vira lá, ei, tá vendendo aqui com e-mail marketing. Vai todo mundo pra lá. E o negócio? E o seu negócio? Vamos, calma. Tem macro, isso, né? Tem isso. E qual desse isso ou desse isso é pra você agora? Que encaixa no seu momento, né? Que faz parte ali do seu modelo de negócio, né? Que tá na sua jornada para aquilo, né? Para aquele momento. Né? E essa troca com os membros, né? No último encontro eu vi muito disso, né? De perceber várias formas de fazer a mesma coisa. Você tem o seu e funciona, ele tem o dele que é completamente diferente do seu, também funciona. Legal, qual dos dois serve pra mim? Exato. E sem nenhuma imposição. Agora todos os membros nova têm que fazer o da Paty porque a Paty conseguiu um resultado. Não. Sim. O que da Paty te serve? Talvez nada. E tá tudo bem. Sim. Esse olhar que a mentoria tem ajudado a desenvolver, ele é muito potente. E é massa que dentro do nosso programa a gente, como você falou, tem membros que fazem coisas completamente diferentes, né? Tem gente que faz lançamento, tem gente que faz perpétuo, tem gente que faz um monte... Tem cada tipo de lançamento de formas diferentes. E todos com resultado, massa, cada um fazendo e compartilha entre os membros, daí cada um olha e fala, peraí, isso aqui faz sentido pra mim, isso aqui não, nesse momento não. E entender, porque realmente eu já vi muita... Você falou dessa questão, vamos pra essa novidade, vamos pra esse boom, né? Às vezes a pessoa, por exemplo, tá fazendo um lançamento e daí um lançamento dela, de repente, em algum momento não performou bem. Aí ela para de fazer o lançamento que fazia 3 anos que estava indo bem, fala, agora eu vou fazer só perpétuo. Ou então ao contrário também, a pessoa está fazendo perpétuo, algum mês diminuiu ali o retorno dele e fala, agora eu vou fazer lançamento para o perpétuo. Agora eu vou lançar uma pós-graduação. O cara lançou um e-book de R$17 e de repente quer migrar para uma pós de 20. Calma. Então entender o negócio, né? A continuidade do negócio. Então eu fico muito contente de você falar isso porque é a nossa mensagem, né? O que a gente sempre, desde o começo, quis passar para as pessoas, que, é o seu negócio. Seu negócio continuar ao longo dos anos. Sim. Qual é o modelo de negócio que você quer desenhar, né? Porque às vezes tem modelos de negócio diferentes, né? E como é que você quer usar essas ferramentas que estão aí, né, disponíveis para cada momento, né? Então é sobre isso, né? Aí precisa, em algum momento, puxa, eu preciso me desenvolver nessa habilidade para fazer essa estratégia. Tá tudo bem, faz parte também. Mas não é só isso, né? Existem outras coisas também. Então, vendas é um pilar fundamental e importante de todo o negócio, só que tem outros pilares. Tem gestão de pessoas, tem contratos, processos, tem financeiro. Financeiro, eu gosto de falar muito negligenciado. Pô, peraí. Às vezes a pessoa tá recebendo, o digital tá fazendo dinheiro, só que ela não tá tendo administração do dinheiro. Quantos casos assim, né? Tá fazendo dinheiro, mas a administração não teve a gestão do dinheiro. Então assim... Não é? Então daí às vezes tá olhando daí no lugar errado, né? Tipo, eu vou mexer na venda, mas peraí, o problema não tá na venda, tá na gestão desse recurso, né? Como é que ele tá sendo... E aprender a tomar decisões, porque às vezes tem o faturamento e não tá vendo onde que ele tá se dissipando. Isso. Mas em outras é de não ter a percepção que é hora de investir mais até e melhorar o resultado. Sim, exato. Né? Não é só pro ruim, pro bom também. Sim, pro bom também. E aí se não tem esse apoio de entender o negócio, você perde, né? Perde a oportunidade de... Cavalo esse lado passa e você não vai ter outra oportunidade como aquela. Com certeza. Porque tem sazonalidade, tem picos, tem ali uma vivência do teu negócio. Exato. Isso aí é um ponto importante. Às vezes a gente tem os encontros, os individuais, principalmente os SOS, eu falo assim, puxa, tá aqui tendo um resultado, eu te falo, cara, estamos aqui com
tem caixa, como é que tá a saúde da empresa? E não vai, né? Não tá colocando mais dinheiro, não tá. Meu negócio não tá andando, crescendo, tô preocupado. Por quê? Porque você não tá pondo dinheiro, só por isso. Só que se não tiver alguém pra falar isso, a pessoa não vai. Porque também a gente, voltando, né, pro individual, que é muito solitário, muitas vezes, né, empreender no digital, talvez empreender no mercado físico, no mercado tradicional não seja, porque tem uma empresa de pessoas, mas no digital muitas vezes a gente vira avestruz. É cabeça na terra, não tô enxergando nada. Tá aqui, ó. Mas eu não vou enxergar. Eu preciso de alguém que me olhe. Tem que sair da ilha pra ver a ilha. Lá você não vai avistar o caminho. Então, é muito sobre isso. E estar dentro de grupos como esse, né? Ter mentores pra gente poder olhar, é muito às vezes dizer só o que eu já sei. Exato. Paty, Lucas, tô pensando em fazer isso. Fala assim, faz. Esse faz... Ainda bem que ele deixou eu fazer. Eu sabia. Mas não tinha segurança de dar o passo, sabe? Sim. Então, é sobre isso. É sobre isso, exatamente. Sim, e às vezes é muito massa isso, porque às vezes a pessoa tá num ponto muito legal e ela precisa fazer um investimento de contratar pessoas. E ela tá ali, cara, e tá travando o crescimento. Daí ela, pô, não, mas espera aí, daí enxerga que não, realmente, eu preciso contratar. Daí contrata, abre outras frentes. O gargalo tá sendo não ter mais como executar aquela quantidade de coisas, né? E às vezes é coragem mesmo, né? Coragem. Tem que ser um pouco mais Ousado. ousado. Né? E aí, óbvio, entra o perfil de cada pessoa, histórias, vai saber como aquela pessoa chegou até ali, quais foram os caminhos que ela trilhou, enfim, tem tudo isso. Mas participar de grupos como Eu Nova, de estar com pessoas que já tiveram mais passos e resultados que a gente, é importante por isso, porque aí você vai perguntar para pessoas experimentadas, né? Não é achismo, é validação. Sim, com certeza. Massa. É isso, muito massa. Top. Muito legal, cara, a sua trajetória, a sua jornada, pô, você vê que a pessoa que tem o resultado é aquela pessoa que continua e se desenvolveu ao longo do caminho. E você vem fazendo isso desde quando vocês começaram se desenvolvendo. E não é porque você atingiu hoje 7 mil alunos que você parou. Pelo contrário, eu vejo você o tempo todo buscando, inovando, fazendo outras coisas, abrindo outras frentes. Então, isso é muito massa da jornada sua. Legal, muito legal. Se você pudesse deixar uma mensagem pro Rodrigo lá de final de 2019, né? Rodrigo lá de final de 2019. O que você diria para esse Rodrigo? Puxa, cara, se eu pudesse voltar lá e dizer para ele, eu diria vai. Né? Porque lá eu tive muita dúvida, indiscutivelmente tive, né? Hoje eu poderia dizer, vem que deu certo. Vem que dá bom. Vem que dá bom e, assim, confia no processo, vive o processo, cada etapa do processo. A vida é processo, né? Eu só tenho 44 anos hoje porque um dia eu tive 22 lá atrás e é desse jeito. O degrau 10 não chega se não passar pelo 1, pelo 2, pelo 3. É sobre a vida, entende? Eu gosto muito de falar sobre isso, né? Sobre a natureza, né? O sol só chega quando a lua se vai. Em alguns momentos do ano eles estão juntinhos, mas respeita o processo. Sim. Existe o tempo de cada coisa, né? Uma árvore só é uma árvore porque um dia foi uma semente. É assim. Sim. Empreender também é sobre isso. Criar um negócio também é sobre isso. Hoje a gente teve 7 mil alunos. A gente teve um dia um aluno, quando foi naquele lançamento que lá esteve. Sim. Né? E vibrar, sabe? Celebrar. Eu acho que as vitórias não celebradas são esquecidas. Eu adoro comemorar, minha família é assim, e a gente vibra e celebra mesmo. E tem que celebrar cada conquista do teu processo de empreendedorismo. Todas elas são válidas. Para mim são todas válidas. Então, constância, celebrar, se perceber. Uma das coisas que eu gosto muito de fazer com o time, e que me fala assim, puxa, estamos no caminho certo, é quando chega um feedback verdadeiro e espontâneo de aluno. Fala, cara, isso aqui tá valendo a pena. Porque é por eles, é para eles. Tudo que a gente faz é para que os alunos, no nosso caso, os profissionais da saúde mental, psicólogos, terapeutas e afins, tenham suas vidas melhoradas, sua performance melhorada e, consequentemente, alcancem o que eles quiserem. Para uns é prosperidade, para outros é liberdade, para outros é começar a atender, para outros é parar de atender, a escolha dele. Mas o que a Cecília e todos os outros professores nossos fazem é dar esses caminhos, sabe? E quando esses feedbacks chegam, hora de outros países até, e aí assim, puxa, esse é o meu indicador. Sabe a minha estrela do norte? Sim. Então estamos no caminho certo. Então encontre a de vocês, qual que é a sua estrela do norte? Se o que você está fazendo nesse momento te aproxima ou te afasta, segue. Acho que é por aí. Muito massa, muito massa. É sobre isso mesmo, é sobre levar essa mensagem, né? E para quem tá começando aí, de repente, ou quem tá começando, eu vou pedir duas mensagens. Tem a ver com o que você já falou, mas a pessoa que, de repente, já visualizou esse mercado digital, até
não sei você, mas a gente, hoje até hoje, mas na época quando a gente começou, eu adorava ficar vendo muito as histórias das pessoas, isso me motivava, me energizava muito, assim, de, puxa, é possível, deixa eu escutar a história da pessoa, deixa eu escutar como é que ela pensa, é por isso que a gente tá fazendo essa gravação aqui hoje, né? Se você pudesse falar para essa pessoa que tá lá, que de repente ela tá com um sonho de construir o negócio dela, qual é o conselho que você daria para essa pessoa que tá querendo entrar no mercado digital, mas por algum motivo talvez não tenha dado o passo, ou deu alguns passos e tá ali, qual que é a sua mensagem para essa pessoa? Eu pediria que ela tivesse ação, seja qual for a ação, movimento. Né? O sonho só se constrói se a gente começar a construí-los, né? Ele precisa ir pro papel. Qual que é o teu plano? E o seu plano não precisa ser mirabolante, ele tem que ter o primeiro passo. O primeiro passo pode ser o papel e a caneta para você escrever o teu plano. Mas agora, a partir do momento que você desenhou o passo 1, E não se preocupe se ele está perfeito. Faça. Só faça. Faz, depois melhora. Faz, depois melhora. Mas começa. Você precisa ter o seu dia 1. Qual é o seu dia 1? Porque se não tiver o dia 1, não começa. Então, se, independentemente se já tentou e não deu certo, tá inseguro, dá uma olhada como está essa insegurança, tenta entender se isso realmente é um fator importante que vai te bloquear. Mas se é o teu sonho de verdade, ação. Começa. Precisa começar. E ali vai que vai dar certo. Perfeito. Se apoia com boas pessoas, se inspire em boas pessoas, procure pessoas como a Paty, como o Lucas e outras pessoas que possam ser mais afim a você. Mas busque mentores, busque pessoas que estão à tua frente na jornada, para você começar a criar a tua jornada. Mas começa, a palavra é ação. Ação, perfeito. Ação. Muito massa. Muito massa. Olha, acredito que vocês puderam aproveitar muito essa conversa aqui. Tivemos insights poderosos, Rodrigo, para ajudar você, inspirar você na sua jornada, seja em início, seja em algum momento, como o Rodrigo falou, que você está batendo na trave em alguma coisa, algum desafio. Então, tivemos profundas trocas aqui. Gratidão pela sua participação. Igualmente. E por compartilhar a sua jornada, por compartilhar as evoluções que você teve no Nova e as mensagens para a galera, para poderem crescer e se desenvolver. Isso aí, gratidão, Rodrigo. Obrigado, é uma honra gente. ter você com a gente. Tu tem total sinergia com a nossa mensagem, com o que a gente leva. Então, e é isso que a gente quer. A gente criou Nova porque a gente quer estar com essas pessoas, entendeu? A gente quer estar com vocês. É por isso que a gente criou. Então, é muito massa ter você com a gente e que a gente possa ter uma longa jornada aí juntos. Que bom, que bom. Prazer estar com vocês. Obrigado pelo convite. E quem nos escuta, que venha. Venha, que esse é um bom lugar para estar, com certeza. Gratidão, Rodrigo. Gratidão. Obrigado, cada vez gente. mais prosperidade para vocês. Obrigado, Paty. Valeu, É isso gente. aí. Valeu, pessoal. E se você tá aí acompanhando essa mensagem, se inspirou, né, com esse conteúdo, tá na hora aí de colocar em ação, né? De colocar em ação, seja lá o momento que você tá. Pode ser que você esteja no começo, pode ser que você esteja já mais à frente na jornada, mas de qualquer forma é o movimento, né? É o movimento e a constância. Acho que isso é uma boa mensagem. Grande mensagem. E nos vemos no próximo episódio. Até lá! Até lá!